Shalom a todos, estamos em Parashat Ki Tisa. Nossa Parashá começa Ki Tisa et Rosh Bnei Israel. Literalmente, quando a gente lendo essas palavras, quando você vai elevar a cabeça do Am Israel. A gente fala que queremos aqui contar o povo de Israel depois do pecado do bezerro de ouro. E como vai contar? Através de uma doação. Cada um vai doar uma metade de um shekel, assim que não vai ter uma epidemia. Sim? A gente sabe que na época de David HaMelech, que ele contou todo mundo, aconteceu uma epidemia. Então, de contar não é uma coisa boa. De outro lado, Rashi fala que Hashem queria contar depois que muitos morreram, depois do pecado do bezerro de ouro, com um pastor que vai contar o rebanho dele. E, então é bom de contar. Então, quando é bom de contar, não é bom de contar? Como que ficou isso? A palavra que está parecendo Kofer Nefesh, como se fosse Kofer Nefesh, vem para perdoar sobre cada um com a alma dele. Mas é difícil de explicar isso, porque já está escrito Lechaper Nefshotechem, para perdoar para a alma. Então, como a gente entende? A gente vai entender algumas coisas. Primeira coisa, como a doação desse Machatzit Shekel faz capará sobre o Chet HaEgel. Porque é feito através de contagem do Am Israel. Porque é importante contar qual é essa história da contagem do Am Israel. E porque essa contagem não vai causar ainda mais problemas como aconteceu na época de David HaMelech. Então, para entender isso, vamos entender uma pergunta simples que todos nós temos quando a gente está lendo a história do pecado do bezerro de ouro. A gente sabe, 6 de Sivan, Hashem falou diretamente com o povo de Israel, 10 mandamentos. Cada um do povo de Israel era como se fosse uma profeta. Hashem, você fala tete a tete, verdade, face to face, ele falou com o Am Israel. E como poderia acontecer depois de 40 dias uma coisa dessa? Mesmo se a gente explica que não o povo de Israel fez o pecado, como eles não foram lá protestar, ficaram firmes contra eles que fizeram esse pecado? O que aconteceu com o Am Israel? Viram a presença divina, ninguém conseguiu ver isso. Eles que viram todos os milagres, toda a abertura do mar, todas as 10 pragas. Hashem fala diretamente, eles que podem fazer a coisa pior que existe. Para entender isso, a gente precisa saber que existem várias etapas de vitalidade. Quer dizer, embaixo, a gente está vendo alguém que é morto, que não tem vida. Depois, temos alguém que é vivo, só que ele está dormindo, não está agindo. Depois temos mais uma etapa de alguém que é acordado, mas ele é acordado, mas ele é passivo. E não está agindo com a alma dele. O que dizer agir com a alma dele? Agir com a alma dele é de construir coisas, de influenciar, de criar nova vida. Tudo isso se chama uma vitalidade ativa. Não é somente que ele está passivo. Então, a etapa mais alta é alguém que é ativo, que ele está cumprindo a missão por causa disso que ele chegou no mundo. E isso a parte mais elevada. Então, quando a gente está vendo o que aconteceu com o povo de Israel, o povo de Israel é verdade que viram todos os milagres. É verdade que Hashem falou com eles. Mas eles não agiram, não fizeram uma coisa. Não fizeram uma coisa deles. Então não tinham uma vitalidade própria. E quando alguém não está agindo, tu está sendo influenciado. Ele é passivo, ele é fraco. A gente sabe que um peixe, ele está vivo quando ele nada contra a corrente. Quer dizer, isso que mostra a vitalidade, como uma pessoa ele é ativo,
ele é firme. E o povo de Israel, tudo que recebeu como se fosse uma criança que recebeu um montão de presente. Ele não tem nada dele mesmo, só recebendo um montão de presente. Sim, então por isso que o Am Israel pecou de bezerro de ouro. Por isso que precisava essa doação de Machatzit Shekel. A doação de Machatzit Shekel representa uma vitalidade de dar uma coisa deles. O Am Israel vai agora construir o Mishkan, vai trazer o sacrifício, vai ter uma situação que o Am Israel, ele é ativo, ele é vivo. É isso uma correção da situação que tinha o Am Israel, mesmo depois que Hashem falou com eles. Então, essa é a primeira coisa, que a doação de Machatzit Shekel vem trazer capará, que o Am Israel já ficou, já elevado, não somente é vivo, ele está agindo da vitalidade, ele está dando. Ele está, nesse momento, ele está se ligando com a parte do nefesh, a parte da alma. A gente sabe que somos feitos de corpo e de alma. O corpo quer comida, bebida, tudo quer para ele. E a alma, ela está ativa quando uma pessoa está dando. Uma pessoa está dando, ele está sendo comparado com o Hashem, que sempre está dando. Então isso é a palavra de Kofer Nefesh. Agora a gente vai, de acordo disso, entender por que e qual é a diferença entre David HaMelech e entre o Am Israel. Agora, David HaMelech, ele contou pessoas. Quando alguém conta pessoas, ele está transformando uma pessoa viva para um número morto. Então ele está transformando e está tirando a vida. Por isso que causou uma epidemia. Mas aqui a contagem é a contagem da doação, contagem de vitalidade. Isso que tem agora aqui. Não transformando para a morte, transformando para a vida. Conta agora os Machatzit Shekel, a doação mesmo. Então isso já é contar a vida. Por isso que ele está chamando que tissa et rosh ben Israel. Você vai elevar a cabeça, a parte racional, a parte da Neshama, a parte mais elevada do Am Israel. Isso que está acontecendo. A gente não está contando somente corpos. E depois disso a gente pode entender que o significado da contagem, quando você está contando, eu tenho muito, eu tenho 10 mil. Você conta para ele, sabe o que? Eu tenho 10 mil. Fala, o que 10 mil? 10 mil o quê? Não, mas que importa? 10 mil é muito. Não, querido, pode ser que você tenha 10 mil bolívar venezuelano. É isso que você tem. Não vale nada, querido, esse 10 mil. O que você tem? Isso é importância. Então, como pode ser que tenha uma importância de contar um número de quanto agora sobrou a missão? Como que fica uma coisa significante? Agora a gente entende uma coisa muito importante. Essa contagem é a junção da doação do Am Israel. É feito uma Machatzit Shekel, metade. Isso mostra que cada um ele é metade, cada um depende do outro. Cada um ele é uma parte dessa quebra-cabeça desse mundo maravilhoso de Hashem. Cada um foi colocado, é somente ele que pode fazer essa parte para completar essa quebra-cabeça. Agora, essa contagem da doação faz todo sentido, porque agora a gente está juntando a vitalidade, juntando a missão de cada um para formar uma coisa só. É isso que a gente está vendo através da doação do Machatzit Shekel. Então, se a gente pode resumir, corrigir o pecado do bezerro de ouro. O pecado do bezerro de ouro, o Am Israel estava somente recebendo, não estava dando, não tinha vitalidade. Agora precisa ter uma doação, vitalidade. A segunda coisa, qual a diferença com David? David contou pessoas, não contou uma doação. A gente está contando vitalidade, pessoas, elevando almas, a gente está falando aqui de vitalidade contando. E a terceira coisa que a gente está vendo aqui, que metade, cada um tem uma parte que precisa dar para dentro desse mundo. Ele nunca é perfeito se não tem no outro.
e o outro nunca perfeito se não tem nele. Cada um tem uma missão no mundo. Só terminando, uma coisa muito interessante, que quando foi colocar um tipo de museu para lembrar do ataque terrorista do September 11, do 11 de setembro lá nos prédios lá em Nova York. Então no início eles queriam colocar um número muito grande das pessoas que morreram desse ataque, 2.977. Mas depois disso resolveram a não colocar esse número. Esse número ia tirar toda a vitalidade de cada pessoa e pessoa. Simplesmente decidiram a destacar cada pessoa, cada história dele, cada ação dele, quanto ele influenciou dentro desse mundo. É isso que a gente precisa saber, que cada um de nós temos uma grande importância, tudo que a gente chegou para esse mundo. Mas no final, nossa importância é como que a gente pode, como se fosse completar essa missão dentro do mundo, completar uma missão coletiva. É isso que a gente aprende na nossa parasha. Shabbat Shalom.